Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti se cumpre dominá-lo. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração. Pai Santo e Pai Eterno, Tua palavra, Tua santa palavra foi lida. Palavra essa que é perfeita, que ela é o alimento para nossas almas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Fale ao coração da Tua igreja, Senhor, que essa semente seja lançada em boa terra nessa noite. E Deus, use a minha vida, use essa palavra, essa mensagem que foi preparada de antemão para falar ao coração de cada um. E que tudo aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santíssimo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, imagine a seguinte situação. Eu acho que todos que têm filhos, vocês, no momento que seguraram ali seu menino, a sua menina, vocês ficaram olhando para ele pensando: o que esse menino será no futuro? O que essa menina será no futuro? Eu tenho certeza que se você é pai, você já teve esses pensamentos. Será que meu filho ou minha filha será um advogado, um juiz? Será que seria um policial, um bombeiro ou até mesmo um missionário? O que será que meu filho ele vai ser quando ele crescer? Eu tenho certeza que cada um aqui, cada pai, cada mãe, sonhou os melhores sonhos para o seu filho. Você, com todo o seu coração, você imagina que o seu filho, a sua filha será alguém de bem, alguém que vai fazer uma grande mudança nessa terra, vai ser uma pessoa que vai servir de todo o coração ao Senhor. E é dessa maneira que Eva também pensava. Nós vemos aqui no texto que a primeira mãe da terra, a primeira mãe da história, ela segura em seus braços o seu menino, Caim. Ela teve ali o seu primeiro menino. E qual que era a expectativa do coração de Eva? Ela tinha ali uma esperança baseada na promessa de Deus, lá em Gênesis 3,15, aonde Deus havia anunciado que viria alguém que seria descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e acabaria de uma vez por todas com todo o mal. Era essa a expectativa. Eva tem em seu coração que ela está segurando esse menino, tanto que ela fala, com o auxílio do Senhor eu adquiri esse varão. Então ela pensa: esse menino será grande, esse menino será o Salvador, ele será o Messias, aquele que foi prometido, o descendente. Mas nós bem sabemos que pelo relato e da história que esse não foi a verdade. Eva, na verdade, estava ali segurando aquele que mataria brutalmente o seu próprio irmão. E meus irmãos, toda essa história que nós lemos, e aqui no capítulo 4, nós vemos que Caim, ele é o personagem, vamos dizer assim, principal dessa história. Nós vemos a maneira como Deus trata Caim, revela algo maravilhoso do plano redentivo de Deus, que Deus ele é misericordioso, mesmo quando nós pecamos. E esta
é o tema da mensagem. Deus é misericordioso, mesmo quando nós pecamos, mesmo diante dos pecados que cometemos. Deus nos dá esperança, Deus concede misericórdia e nos dá caminhos de restauração. E o texto que nós lemos, ele é posterior a Gênesis 3. Na semana passada nós vimos que Gênesis 3 relatou a queda do homem. E agora Moisés tem um interesse de mostrar que o que aconteceu após a queda. Quais foram as consequências do pecado na vida da humanidade a partir de Gênesis 3. E aí nós vemos que agora Adão e Eva não estão vivendo mais lá no jardim do Éden, um lugar que é chamado de o templo-jardim, onde eles tinham um encontro com Deus, mas eles viviam ali na região do Éden. Eles foram expulsos do jardim, mas eles não se afastaram daquele local, e eles estavam ali ainda experimentando graça e misericórdia da parte de Deus. Mas não somente isso, eles também estavam ali sendo impactados pelo resultado que o pecado traria. E esse texto ele fala exatamente sobre isso. Ele fala qual é a profundidade do pecado humano, o que o ser humano ele é capaz de fazer quando ele se lança em meio ao pecado, quando ele não se arrepende. E nós vemos nessa história que ele pode falhar em adorar a Deus corretamente, ele pode até assassinar uma pessoa e ele pode simplesmente se afastar definitivamente da presença de Deus. E nós vemos também que esse pecado, ele não é somente uma questão individual, não foi algo que afetou somente os primeiros pais, mas afetou ali os demais indivíduos, inclusive toda a família. E nós vamos ver no decorrer de Gênesis, principalmente Gênesis 6, que vai afetar toda uma sociedade, toda a humanidade, ela vai ser ali desenvolver plenamente o pecado. Mas vamos aqui ao nosso texto, a história de hoje, a história de Abel e Caim. No primeiro versículo nós somos então apresentados ao primeiro filho de Adão e Eva, Ele diz que coabitou. A ideia aqui de coabitar é de conhecer intimamente. Adão, ele conheceu intimamente, em outras palavras, teve relações sexuais com a sua esposa. Nós não sabemos se é a primeira vez aqui, acreditamos que não seja a primeira vez, mas é a primeira vez que com essa relação houve um fruto. A Eva, ela fica grávida e tem ali o seu primeiro filho, que é Caim. Conforme eu disse no início, ela tem uma expectativa pelo seu filho, ela tem um desejo, um sonho, ela acredita que Caim ele será alguém muito grande, mas nós sabemos que infelizmente isso não acontece. Ele não é o Messias, ele não é o descendente que viria como promessa de Deus, mas mesmo assim ela tem esperança que aquele seria que cumpriria a promessa de Deus. Mas nós vemos então no segundo verso que ela dá a luz a Caim, diz que Deus o ajudou, Nós vemos aqui ela é redimida, ela tem um coração agora redimido pelo Senhor, porque no capítulo 3 nós vemos que ela não confia no Senhor, ela tem o seu coração voltado ali e é enganada pela serpente, ela não confia na palavra, mas chegou aqui ela fala, eu não consegui esse filho sozinho, foi o Senhor que me deu, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aqui nós vemos essa esperança, essa dependência que ela tinha do Senhor. Mas o versículo 2 fala que ela deu, sucessivamente, em sequência, a luz a outro filho, que esse se chama Abel, e ele é irmão de Caim. E diz que cada um dos filhos, ele possuía uma profissão específica. Caim, ele era ali, cuidava, vamos dizer assim, um fazendeiro, cuidava ali de uma fazenda dos campos, e Abel, ele era pastor de ovelhas, É essa mais ou menos a ideia que Moisés quer transmitir. E aí aparece que eles nasceram, teve esse contraste, parece que eles estão cumprindo aquela determinância que o Senhor havia dado ao homem, que era para ele cuidar da terra, para
que era para ele dominar a terra, que era para ele cuidar e dominar todos os animais. Cada um dos filhos ocupa uma posição, uma profissão diferente. E aí o que acontece? Depois disso, acontece um tempo. Há um tempo aqui que não é contado, que é o momento onde eles crescem. Eles estão ali aprendendo do seu pai como adorar a Deus, como cuidar da terra, como cuidar dos animais. Então nós chegamos no versículo 3. E aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele leva essa oferta, ele faz isso em forma de adoração. E nós vemos que 3 problemas ele começa a se manifestar nessa história. O primeiro problema começa aqui, que é uma adoração errada. Essa é a tensão da história. No verso 3 e no verso 4, os dois vão lá adorar ao Senhor, vão oferecer uma oferta ao Senhor. E oferta na Bíblia, normalmente, é quando você é grato a Deus, você quer dar um presente a Ele, você quer oferecer a Deus algo em resposta àquilo que Ele já fez, e eles querem ali apresentar, e cada um apresenta uma oferta de maneira diferente. E nós notamos que no texto, que Deus ele aceita uma e a outra ele recusa. Caim ele é rejeitado, e não somente ele, mas também a sua oferta. Caim trouxe a sua oferta, mas ele não trouxe o que era mais importante, o seu coração. Nós vemos no texto que Abel ele faz diferente. Abel ele traz o quê? O melhor do seu rebanho, as primícias. E oferece a Deus. E diz o texto que Deus ele se agrada. Deus se agradou da adoração de um e não se agradou da adoração do outro. E meus irmãos, como é doloroso quando nós percebemos que nós estamos fazendo algo que aparentemente é certo. Aparentemente estamos caminhando no caminho que Deus ele nos quer, mas infelizmente fazemos isso com um coração dividido, com um coração que não agrada a Deus, com um coração longe do Senhor. E essa história que Deus aceitar uma oferta e não aceitar a outra, nos mostra que Deus ele não separa o adorador da sua oferta. Deus ele sempre une as duas coisas. Não adianta oferecer uma grande oferta e estar com o coração separado do Senhor. E é isso que nós vemos aqui. E a pergunta que surge é, mas por que Deus ele aceitou a de um e não aceitou a do outro? E aqui há 2 interpretações possíveis. A primeira é que Caim ele não foi aceito por Deus, possivelmente porque a sua oferta ela não foi dada com fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte, que diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, se Abel ele ofereceu pela fé, se Abel ele era um homem de fé, já Caim nós entendemos que não. Ele oferece a sua oferta e a sua oferta ela vem sem fé, vem sem confiança. Mas há uma segunda resposta e nós encontramos ela no texto, uma segunda interpretação que eu acho que é a mais cabível, que fala que o fracasso de Caim está na sua superficialidade. Você observa bem no texto, diz assim, enquanto Abel trouxe das suas primícias, o seu melhor, ele ofereceu o melhor do seu rebanho, e essa oferta ela reflete o estado do seu coração, um coração que é inteiro, um coração que é sincero, um coração cheio de gratidão a Deus. Ele oferece isso ao Senhor, enquanto o que nós vemos no texto, Caim parece que vai lá e pega alguns dos seus frutos, sem demonstrar nenhuma dependência de Deus, sem demonstrar um coração ali genuíno em sua adoração. Aqui Caim ele é religioso, ele é alguém que crê em Deus, ele é alguém que quer ali cultuar a Deus,
mas ele não tinha uma sinceridade. Ele não tinha um coração inteiro diante do Senhor. E nós vemos que Deus, ele preza por isso. No contexto bíblico, nós vemos que quando o profeta Samuel, ele vai ungir o novo rei de Israel, nós sabemos que ele ungirá Davi, o menor de todos. Ele se encanta com os irmãos de Davi, homens grandes, guerreiros. E o que Deus fala com Samuel? Ele diz assim, lá em 1 Samuel 16, 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus vê o nosso coração. Deus viu o seu coração quando você entrou por essas portas. Deus sabia tudo o que aconteceu durante a sua semana, no dia de hoje, quais foram as suas intenções, quais foram as suas motivações em vir à igreja hoje. Deus, ele olha, ele sabe tudo. Às vezes nós estamos cantando e louvando a Deus e o nosso coração, ele não está tão alegre assim. Às vezes nós estamos cantando ao Senhor, mas o nosso coração ele está sujo. Nós estamos vivendo em rebeldia ao Senhor. E o que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente se entregue por inteiro. Conforme o primeiro hino que nós cantamos, nós rendidos, toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Nós devemos sempre lembrar de colocarmos diante da presença do Senhor. Adoração, meus irmãos, não é apenas uma aparência. Deus, ele não quer apenas as nossas ações, ele quer todo o nosso coração. O segundo problema que nós vemos nesse texto é o pecado progressivo. Você vê que o pecado ele vai avançando de estágio. Você lembra de um ditado que está na Bíblia? Um abismo chama outro abismo? Então nós vemos exatamente isso. Um pecado que não é tratado, que não é arrependido, que não é confessado, ele vai progredindo para pecados maiores. Depois da rejeição, olha o que Caim faz. No versículo 5, ele diz que ele fica irado. Ele fica ali com inveja. Diz aqui a palavra que ele descaiu-lhe o semblante. Nós vemos quando uma pessoa não está muito feliz, quando não está muito alegre. É exatamente esta imagem que Moisés ele nos traz. Caim ficou com o rosto fechado. Ele não gostou quando Deus ele rejeitou. E aí ele desenvolve em seu coração uma inveja, porque nós vemos que ele fica com raiva de Deus, mas também ele fica com raiva e inveja do seu irmão. E aí o que ele faz? Ele simplesmente com raiva, na força, vamos dizer assim, do momento, ele mata o seu irmão? Não, mas ele planeja esse assassinato. Você vê que essa inveja, ela não foi tratada, ela avançou para o próximo estágio. Caim, ele vai lá e planeja o mal. Além de planejar, que já é um pecado, ele executa. E no versículo 8 nós somos informados que Caim, então, de fato, ele consuma o pecado, matando o seu irmão. Aí você falou, até aí acabou, né, o pecado de Caim. Não, continua, o desenvolvimento do pecado não para por aí. Caim ainda ele mente. Porque quando Deus ele vai fazer ali, chamá-lo, cadê o seu irmão? Ele fala, eu não sei do meu irmão. Ele mente para o próprio Deus e ainda nega a sua responsabilidade de irmão mais velho. No versículo 9 diz assim: disse o Senhor a Caim, onde está o teu irmão? E olha o que ele respondeu, não sei, mentindo. Acaso eu sou tutor de meu irmão? Eu tenho responsabilidade sobre Abel? Não. É como se ele estivesse falando assim, não, é o Senhor que tem responsabilidade sobre os seres humanos, é o Senhor que não cuidou dele. Por isso que o Senhor está procurando ele. Mas, na verdade, nós sabemos que Caim, como irmão mais velho, ele tinha essa responsabilidade, ele tinha esse privilégio da parte do Senhor. E aí Deus, mesmo sabendo a resposta, por isso que é uma pergunta retórica, ele dá ali a oportunidade, ele faz essa pergunta para dar oportunidade a Caim. Ele quer que naquele momento Caim confesse. Ele quer que naquele momento Caim fale, eu pequei, eu matei o meu irmão, mas Caim não faz isso.
ele simplesmente rejeita essa oportunidade. Ele se demonstra ali ser alguém egoísta e autopiedoso. Ele está se preocupando somente consigo mesmo, como nós vemos no restante dos versículos. Quando o pecado ele chega no seu estágio final, a rebeldia completa ao Senhor. No verso 16, nós vemos que Caim ele se retira da presença do Senhor. Esse é o estágio final do pecado. E vendo isso acontecer com Caim, nós percebemos então que o resultado do pecado, ou seja, o fruto do pecado, a intenção do pecado é sempre nos afastar do Senhor. Sempre. Mas isso acontece quando nós não nos arrependemos. Quando nós não confessamos, quando nós não mudamos a nossa atitude. Aí a consequência é a separação de Deus, conforme o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 19, versículo 2, disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus irmãos, vamos aqui, por alguns minutos, trazer essa história para a nossa realidade. Nós vemos aqui os sentimentos que Caim ele sentiu, os pecados que ele cometeu. Agora, seja sincero, quem aqui nunca sentiu inveja de alguém? Lá no seu ambiente de trabalho, lá naquele momento aonde um colega às vezes é promovido e você olha e fala assim, mas por que ele? No fundo, você fica olhando assim, por que ele tem que ser promovido? Por que não sou eu? Ou às vezes dentro da família. Às vezes o pai tem a preferência por um outro filho. E às vezes você se sentiu rejeitado e olhou para aquela situação assim, mas por quê? Meu pai e minha mãe o ama mais do que a mim. Meus irmãos, esse tipo de sentimento aqui é apenas um exemplo para a gente contextualizar com a nossa realidade. Isso quando não é tratado, isso quando não é confessado diante do Senhor, é um sentimento que nós vemos aqui que pode se tornar um monstro à porta. Um monstro que está pronto para ser liberado e acabar conosco. Nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos olhar para essa história, analisar o nosso coração, ver se há algum ressentimento. Será que eu tenho algum ressentimento em relação à minha família, em relação a algum irmão, algum parente, algum amigo, até às vezes no ambiente de trabalho? Esse texto nos mostra que eu devo ficar atento. Esses pequenos pecados que se encontram ali dentro do nosso coração, onde ninguém vê, somente Deus vê, eles podem se tornar grandes, eles podem avançar. Caim aqui, ele está sendo influenciado pelo pecado, mas também há uma responsabilidade da parte dele. E nós vemos no texto que Caim, apesar de estar ali, apesar de ele estar ali não confessando o seu pecado, não aceitando tudo aquilo que Deus está colocando diante dele, apesar de Deus estar avisando ele, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Deus está avisando ele, olha para o seu coração, olha para esse pecado, domina ele, não deixa ele te dominar. Apesar disso, Caim, ele, diante de cometer aquele pior erro da sua vida, nós vemos que Deus ele não abandona Caim. Deus não abandona. Caim está ali pronto para matar o seu irmão. Mas Deus vai lá e fala, se procederes bem, não é certo que você será aceito? É como se Deus dissesse assim, ainda estou aqui, pronto para recebê-lo, mas você precisa tomar uma decisão. E meus irmãos, a gente olha essa história, a gente fica surpreso com a misericórdia de Deus.
Porque se fosse nós no lugar de Deus, como nós chegaríamos, né? Rapaz, eu estou te avisando, sai desse caminho. Se fosse nós tínhamos expulsado ele logo da presença. Eu não quero você aqui. Ah, você não quer mudar? Então, sai de perto de mim. Eu estou querendo te ajudar, você não quer, você está me rejeitando. A nossa atitude seria o quê? Também não quero, vai. Então vai se lambuzar, vai se, como diz, né? Vai se lascar. Mas nós vemos que o nosso Deus não é assim. Nosso Deus não nos trata dessa maneira, mesmo diante daquela rebeldia de Caim. Ele quer o quê? Ele quer dar uma nova chance para ele. Ele quer dar uma oportunidade para ele escolher o bem. Mas Deus fala, mas se todavia procederes mal, eis que o pecado já as porta. A ideia aqui do pecado à porta, conforme eu disse, é como se tivesse um monstro, uma fera, ou um demônio, ali pronto para devorar, esperando o momento certo para o atacá-lo. E aí ele diz, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O texto aqui, meus irmãos, mostra que Deus ele está responsabilizando Caim por suas ações. Sua miséria ali não é obra do acaso. Sim, há uma influência do pecado, mas a consequência que vai acontecer no texto é direto das suas próprias escolhas. Caim, ele desobedece a Deus, ele traz um culto falso, ele permanece em pecado, ele vai andando tudo nesse caminho de pecado. E aí o resultado que nós vemos é o quê? Mesmo assim, Deus vai lá e fala, eu não vou te abandonar. Isso é misericórdia, é a misericórdia de Deus. E aí o que nós vemos? Que no final, mesmo Caim ali tendo matado e consumado o pecado, falado, Deus, o Senhor está trazendo aí um peso, uma punição que é muito grande. Ele está acusando Deus aqui de ser alguém injusto. Como que eu vou sair pela terra? Como que eu vou andar? As pessoas vão me matar. Se alguém me ver, irá me matar. E é interessante aqui um ponto aqui, entre aspas, aqui, porque quando a gente lê essa história, qual que é a visão que nós temos na mente? Bom, aqui está Deus, tem Adão, tem Eva, tem Caim e morreu Abel. Não existe mais nenhum ser humano, né? Essa é a ideia que nós vemos aqui, mas pela própria palavra de Caim, a resposta que ele dá a Deus, quando Deus fala com ele e o confronta, ele diz assim, no versículo 13, então disse Caim ao Senhor, tamanho do meu castigo que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Espera aí, quem comigo se encontrar? Será que ele está falando aqui de Eva? Será que ele está falando de Adão? Não. Porque nós vemos na sequência do texto que ele vai construir uma cidade, ele vai se casar. Aí o povo fica perguntando, mas quem Caim casou? Olha a resposta de Caim, aqui já havia várias pessoas, já existiam várias pessoas. Ele está falando, naquele momento não havia nenhum assassinato, não houve nenhum assassinato. Esse é o primeiro assassinato. Então ele está falando, a retribuição agora vai ser pesada. As pessoas que quando souberem que eu matei o meu próprio irmão, eles vão vir e vão querer vingá-lo. Mas o que Deus faz? Deus não permite isso. Deus não queria que aquele início de sociedade ali da humanidade, tinha algumas pessoas, já começassem a trabalhar com a pena de morte, com algo que eles tivessem que matar devido ao assassinato, que é essa a consequência, né, do pecado. Ele de fato traz a morte. E aí Deus ele faz algo maravilhoso. No versículo aqui ele diz que Deus coloca um sinal. Nós não sabemos o que é esse sinal. Muitos tentaram interpretar, falaram que era um chifre, falaram que era isso, que era aquilo, mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus coloca um sinal mostrando a sua misericórdia para com a vida de Caim. Para que quando as pessoas o encontrassem, viriam aquele sinal sobre Caim e mostraria que não deveria
tocar nele. Era um sinal de proteção. Era como se Deus estivesse protegendo Caim. E essa misericórdia, meus irmãos, nos aponta direto para Cristo, porque é Cristo que nos protege da condenação que nós merecemos. E Deus, meus irmãos, Ele é misericordioso, mas em sua misericórdia, Ele também nos confronta. Deus, Ele nos confronta quando nós pecamos. Assim como Ele fez com Caim, Deus, Ele vem até nós e nos dá a chance de confessarmos os nossos pecados. Há pecados que nós confessamos para Deus, e aí Ele nos perdoa, mas há pecados que nós devemos, procurar consertá-lo, procurar de alguma maneira, consertá-lo, é essa palavra mesmo. E meus irmãos, nós precisamos olhar para quando Deus faz isso. Sabe, quando você peca, vem aquele peso no seu coração, o Espírito Santo vai lá e te incomoda, você não agiu certo. Você não falou aquilo que era correto. E aí, Deus, Ele está nos dando oportunidade para confessar o nosso pecado. E há sempre duas reações. Quando Deus, Ele vem e nos mostra o nosso pecado, nós podemos fugir, nós podemos nos esconder, nós podemos fingir que não é conosco. Alguns fazem isso, Coloca lá eles cauterizam a sua consciência como se nada tivesse acontecendo. Não, eu estou bem, está tudo bem, mas está lá, caminhando em desobediência, caminhando em pecado. Mas nós podemos ter outro tipo de reação. Nós podemos chegar diante do Senhor. Nós podemos reconhecer o nosso pecado. Nós podemos confessar diante dele e falar: Senhor, eu quero mudar. Eu quero seguir outro caminho. Eu não quero continuar andando no mesmo caminho que eu andava. Quero mudar a minha atitude. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele se alegra. Deus, Ele fica muito feliz quando nós temos essa atitude, uma atitude de mudança, uma atitude de arrependimento. Que Deus, Ele abençoe você para que quando houver essa confrontação do Senhor direta ao seu coração, você possa ser alguém sincero. Você falar: Senhor, é verdade, eu pequei. Estou disposto a assumir as consequências. Diz a palavra de Deus que Ele é fiel e justo para nos perdoar, para trabalhar em nosso coração, para nos ajudar nesse caminho. E meus irmãos, voltando aqui ao texto, nós sabemos que essa história, Moisés, ele não está contando diretamente para a igreja presbiteriana de Itapurá aqui no século 21. Ele está escrevendo primeiramente essa história para um povo que acabou de sair do Egito, um povo que está peregrinando no deserto. E o que Moisés ele quer ensinar para esse povo, para o povo de Israel? Ele está querendo mostrar, em primeiro lugar, como que foi o conflito das sementes. Você lembra que lá no capítulo 3, Deus ele faz uma promessa falando que a semente da serpente ia ter inimizade contra a semente de Eva, a semente do descendente? Moisés está mostrando, olha só, por que tanta guerra? Por que tantos conflitos? Olha só, a descendência da serpente, Caim, olha como ele luta contra o descendente, contra a descendência, olha como ele luta por causa de adoração, por causa da religião. Moisés está mostrando aqui para eles que a terra que Deus havia prometido, eles deveriam conquistar. E quem estava lá na terra, ocupando a terra, era a semente da serpente. Aí quando nós olhamos para a história com essa perspectiva, entendemos, foi culpa lá do pecado, iniciou lá. A semente do descendente e a semente da serpente, elas vão lutar entre si. Aí nós entendemos por que tanta guerra, por que tanta coisa acontecendo. A gente consegue entender até a gente chegar no final da história, onde de fato acontece a chegada do descendente e Cristo triunfa na sua vitória final. Mas há uma segunda
lição que Moisés quer ensinar para aquele povo. Eles viveram muito tempo, muitos deles, acho que na verdade todos eles, todo aquele povo que está ali no deserto, ele nasceu no Egito, nasceu ali diante de adoração de muitos deuses. E agora Moisés quer mostrar, tá vendo? Caim, ele é o pai da falsa religião. Há uma essência verdadeira no culto. O culto não deve ser feito da maneira que eu imagino, da maneira que eu penso, mas o culto deve ser segundo as instruções de Deus e não segundo as invenções humanas. Ele quer ensinar para o povo de Israel, o culto também acontece somente com derramamento de sangue. Deve haver derramamento de sangue, por isso que Deus ele aceita ali a oferta de Abel, que era um animal. Abel ele oferece ali a melhor da gordura daquele animal, mostrando e antecipando Cristo, o sacrifício de Cristo. Ele também está mostrando que na oferta e o culto que eles ofereciam a Deus, não deveria ser da maneira deles, mas também não deveria ser de qualquer jeito. O seu coração deveria estar inteiro, eles deveriam oferecer o melhor para Deus. Eles deveriam ter um coração justo, um coração santo. E tudo o que eles deveriam fazer deveria ser feito com fé nas promessas divinas. E a terceira lição que Moisés ele quer mostrar ali para aquele povo são os efeitos do pecado. Ele está mostrando, olha só, como o pecado, como a história de Caim, ele ilustra ali o pecado original e como ele transmitiu de pai para filho. A corrupção da humanidade ela vai crescer rapidamente. E nós vemos nos capítulos posteriores que a corrupção da humanidade vai chegar a tal tamanho que Deus fala simplesmente assim: eu vou destruir todo mundo, eu vou acabar com tudo, e vou enviar um dilúvio. Você vê o nível de corrupção, o nível onde o pecado ele chegou. E meus irmãos e minhas irmãs, talvez olhando para essa história, olhando para tudo aquilo que eu falei, você se identifique com Caim. Talvez você também tenha cometido erros, ou melhor, todos nós aqui cometemos erros, todos nós pecamos, todos nós já causamos dores nas pessoas, já fizemos coisas que não são agradáveis ao Senhor. Mas eu quero deixar aqui esse final da mensagem te trazendo esperança. Apesar dos nossos pecados, apesar das más escolhas que você já cometeu, Deus não desistiu de Caim. Apesar da rebeldia de Caim, Deus revelou a sua graça a ele. Deus, ele continua nos dias de hoje, mais de 5.000 anos depois dessa história, ele continua ainda transformando os corações endurecidos. Deus, ele continua oferecendo perdão, ele continua mostrando ali, se você se arrepender, se você reconhecer sua culpa, eu te perdoo, eu restauro a sua vida, eu transformo, eu ando contigo, eu mostro a minha bondade. Cristo ainda continua interessado nas reconciliações aonde havia divisão, porque um dos principais objetivos que Cristo ter vindo é para nos reconciliar com Deus, restaurar a nossa relação com Deus, mas também Cristo, ele restaura a nossa relação uns com os outros. Ou seja, Deus tem interesse em restaurar os relacionamentos destruídos por causa do pecado. A graça de Deus, que Deus demonstrou ali para Caim, é a mesma graça que Deus nos oferece hoje, por meio de Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus Cristo, ele tomou sobre si a condenação que nós merecíamos, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E Cristo na nossa vida, ele é o sinal de misericórdia de Deus. Deus coloca um sinal em Caim, ele também coloca um sinal em nós, um sinal de misericórdia. E hoje, eu não sei, eu não tenho dons de revelações para saber o que você
que está acontecendo na sua vida, mas se há um monstro na sua porta, se há um monstro ali batendo, se há um monstro ali à espreita, você precisa dominá-lo. Se o pecado está te levando cada vez mais longe de Deus, se o seu coração quer pecar, se o seu coração quer fazer aquilo que não agrada a Deus, Deus está te dando graça hoje para que você o domine. Para que você fale assim, não, eu tenho em Cristo poder, eu tenho em Cristo graça, eu tenho em Cristo força necessária para vencer o pecado e receber essa misericórdia diante de Deus. E concluindo então essa mensagem, quero concluir com 4 passos bem práticos para a sua vida. Em primeiro lugar, reconheça os seus sentimentos. Quando você estiver com raiva, quando você estiver com inveja, não guarde para você, não abafe esse sentimento, não esconda esse sentimento, mas leve ele para Deus. Fala, Senhor, eu tive raiva, eu tive inveja. Deus pode transformar esses seus sentimentos. Segundo passo, escolha o caminho certo. Deus, ele colocou-lhe diante de Caim. Escolha o caminho certo, Caim. Faça o certo. Faça isso. Mas faça confiando na graça de Deus. Confiando que Ele é poderoso para te fortalecer. E terceiro passo, busque a reconciliação. Essa palavra fala que você deve buscar essa reconciliação com Deus. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele é misericordioso com você. Mas também você deve pegar essa misericórdia que Deus revelou a você, que Deus está revelando a você nesta noite, e demonstrar a outras pessoas. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar perder a sua razão e o seu direito, perca. Tudo para ter paz. Assim que a palavra de Deus nos instrui. Se possível, tenha paz com todos os homens. E por fim, no versículo 10, nós vemos que o sangue de Abel, ele clamava a Deus por justiça, para que fosse feito justiça. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus fala bem melhor do que o sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel, ele está ali clamando por vingança, clamando por justiça, o sangue de Cristo oferece perdão, o perdão de um Deus misericordioso. Que hoje você creia no Senhor Jesus Cristo, aquele que te salva, aquele que te transforma, aquele que morreu, aquele que te ama. E é dessa história que nós vemos Cristo surgir, Cristo sendo o centro de tudo. Sem Ele não há misericórdia, sem Ele não há graça. Por isso que Cristo é o centro. Que Deus nos abençoe. E em resposta a essa mensagem, quero convidar você a ficar de pé para cantarmos um hino, cantarmos um cântico que fala a respeito disso. E Jesus Cristo é o centro e que você precisa dele hoje e por toda a sua vida.